Shalom, amados. Eu estou falando sobre fé. E para nós entendermos fé, precisamos entender o que João disse no Evangelho de João, que ele é o Verbo se fez carne. Ele diz assim no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é Verbo? O Verbo é a palavra em ação. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Quando nós compreendemos esse verbo, e lá no versículo 12 ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E no 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, quando você compreende o que é o Verbo, você tem um novo entendimento de fé e de Jesus, né? No Evangelho de João, ainda em João, capítulo 15, versículo 5, ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas, ou os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como você vai manifestar Jesus numa situação? Manifestando a palavra. Quando nós compreendemos a palavra, nós entendemos a palavra, então as coisas ficam muito fáceis. E para você entender fé, ela é algo que cresce. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, diz assim: não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente honrados entre vós, conforme a nossa esfera de ação. O apóstolo Paulo estava falando que aquela igreja estava tendo um crescimento de fé, e no crescimento da fé estava havendo honra, porque foi ele que tinha estabelecido aquela igreja, aqueles discípulos, e quando um discípulo é honrado, o líder é honrado, né? João disse para um discípulo, ele diz assim: alegro-me em saber que meus filhos andam na verdade. E quando nós compreendemos isso, quero me deter um pouco sobre você ficar na fé, caminhar na fé, desfrutar da fé, falar a fé. Quando o salmista foi escrever no Salmo de número 1, ele já começou falando de fé. Salmo de número 1, ele diz assim: bem-aventurado o varão, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe aquele grupo de zombaria, de brincadeira? Você não faz parte do grupo da zombaria. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Acordou meditando na palavra, levantou meditando na palavra. Eu me deito meditando na palavra, me levanto meditando na palavra. E esses dias o Senhor falou comigo: desperta meus filhos a andar numa nova dimensão de fé. Há um crescimento de fé que é necessário. Talvez você já disse assim: eu não tenho fé. Eu quero dizer para você, você tem fé. Talvez a medida da tua fé ainda não está suficiente, porque você não fez ela crescer. Quando ele diz assim, que o teu prazer é na lei do Senhor, e você medita de dia e de noite, ele diz assim, que você seria como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz vai prosperar. E ele diz assim: os ímpios não são assim. Os ímpios, eles são levados pelo vento. Os ímpios não subsistirão no juízo. Mas ele diz: o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece os seus caminhos. E se você foi justificado do sangue de Jesus, e você caminha em justiça, esse é um tempo de você triunfar em fé, caminhar em fé. Quando nós compreendemos isso, quando nós entendemos isso, né? Lá no livro de Josué, também no capítulo 1,
Deus gosta de iniciar as coisas ensinando a fé. O Senhor veio falar com Josué. E ele disse para Josué assim, no versículo 8, não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, não te disse eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te assuste, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Observa, ele está dizendo, não interessa o quadro que você está vendo, o tamanho do problema que você está vendo. O Senhor é contigo em todos os lugares. Mas como você estabelece o Senhor em alguma coisa que você precisa ver o Senhor estabelecido, declarando a palavra, falando a palavra, confessando a palavra. Fale a palavra na área da prosperidade, fala a palavra na área da cura, fala a palavra na área do milagre, fala a palavra na área da libertação. Separe textos da palavra, escreva textos da palavra em cartolinas, coloque diante de teus olhos a palavra. E então você, enquanto você recebe a informação da incredulidade e dos demônios da incredulidade na sua mente, você está colocando na sua mente agora uma promessa da palavra. Faça que Isaías 53, 4 e 5 sejam a verdade a respeito da tua saúde, a respeito das iniquidades que você foi livre. Declare a palavra, confesse a palavra, proclame a palavra. Não aparte o livro dessa lei. O que é lei? Uma ordem. Ele diz, não aparte da tua boca a ordem que foi dada a seu respeito. Fale a ordem. Deus te abençoa para um crescimento de fé nesse tempo. Em nome de Jesus.